Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Preço médio da gasolina volta a custar mais de R$ 5,00. Decreto da Prefeitura de São Paulo proíbe serviço de mototáxi. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. A gasolina voltou a romper a barreira dos R$ 5,00 de custo médio nos postos do Brasil, isso já na primeira semana do ano. Quem atualiza para a gente esse levantamento é o Pedro Paulo Filho, direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite para você. Pessoal, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa pesquisa é da Agência Nacional do Petróleo. Segundo a ANP, o preço médio nacional do combustível chegou a R$ 5,12. Isso é uma alta de 3,2% em relação à última semana de dezembro. E teve reajuste também no preço do diesel e do etanol. O etanol passou para R$ 4,01 em média, e o diesel alcançou R$ 6,41. Bom, diante disso, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidiu abrir uma investigação para apurar essa alta. A suspeita é de formação de cartel entre os revendedores. Isso porque o reajuste aconteceu mesmo depois da prorrogação da isenção de impostos federais sobre os combustíveis. Para a gasolina e para o álcool, por exemplo, os impostos seguem zerados até fevereiro. Já para o diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha, a isenção foi prorrogada até o final desse ano. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E olha, a passagem de ônibus em Belo Horizonte vai ficar mais cara a partir de domingo. Vamos conversar com a Virgínia Nalon, ela tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite para você. O ano já começa com aumento de passagem de ônibus por aí, hein? Pois é, Salsi, haja dinheiro, boa noite para você também. A tarifa vai passar dos atuais R$ 6,60 para R$ 7,20, uma alta de 9%. E olha, as empresas queriam mais, viu? Pediram para a prefeitura um reajuste de 35%. As alegações foram a inflação acumulada e o aumento dos custos do diesel e outros insumos. Mas com o subsídio, mais de R$ 100 milhões destinados pela União ao Sistema Metropolitano de Transporte de Belo Horizonte, foi possível reduzir o percentual para diminuir o impacto no bolso do usuário, se é que vai diminuir, né? O transporte público por ônibus aqui em Belo Horizonte tem 628 linhas em operação e quase 2.500 veículos. Salsi. Obrigada, minha querida. Aqui em São Paulo, a Prefeitura assinou um decreto que proíbe o transporte de passageiros por motos na capital. A repórter Caterina Schutte acompanha esse assunto. Caterina, boa noite para você. Essa decisão vale a partir de quando? Oi, Salsi. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, já a partir desse sábado, com a publicação da medida no Diário Oficial. A Prefeitura argumenta que levou em conta a segurança dos motociclistas, a redução do número de acidentes fatais no trânsito e o impacto dos riscos desse tipo de transporte no sistema público de saúde. Uma reunião entre a Prefeitura e a plataforma que pretendia oferecer o serviço vai ser marcada para debater a adoção do mototáxi na cidade. A administração da capital afirma que não foi comunicada sobre a adoção do serviço por aplicativo. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Caterina. Até já. Agora a gente fala das fortes chuvas, porque cidades da região de Campinas, no interior de São Paulo, enfrentam tempestades e estão em alerta para o aumento da incidência de raios ali na região. A Isabela Sabélico tem as informações. Oi, Isabela, boa noite. Boa noite, Salsi. O Grupo de Eletricidade e Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fez um levantamento da ocorrência de descargas elétricas e foi constatado que a quantidade de raios aqui na região de Campinas aumentou mais de 49% no ano passado, em comparação com 2021. Para se ter uma ideia, somente no mês de dezembro foram registrados mais de 4.800 raios e um total superior a 34 mil durante todo o ano. Geralmente, a incidência de raios começa no fim de outubro até atingir o nível máximo nos meses de janeiro e fevereiro. Por isso, todo cuidado é pouco durante as férias de verão. O INPE relaciona o aumento da incidência de raios com a atuação do fenômeno Laninha, que aumenta a temperatura do mar e provoca tempestades. Salsi, volto com você.
Obrigada, Isabela. Salvador faz neste sábado o primeiro dia D de vacinação do ano contra a Covid, mas outras vacinas também serão oferecidas. A Cris Cambuí explica pra gente quais serão essas vacinas. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Além da Covid, os soteropolitanos poderão tomar também as vacinas contra a influenza e ter acesso aos demais imunizantes da campanha de multivacinação. As unidades de saúde drive-thrus vão funcionar das 8 da manhã até as 4 da tarde. A ideia é ampliar a cobertura vacinal contra a Covid e facilitar para aquelas pessoas que não conseguem comparecer aos locais de imunização durante a semana. Adultos com mais de 18 anos poderão receber a vacina contra a Covid-19. E a vacinação contra a gripe vai estar disponível para quem tem a partir de 6 meses. Todas as vacinas do calendário básico de vacinação estarão disponíveis para atualizar a caderneta de imunização de crianças, jovens e adultos. Salsi. Obrigada, Cris. Seguimos falando sobre vacinas, porque o Ministério da Saúde reconheceu nesta sexta-feira que faltam doses contra a Covid para as crianças. A pasta também demonstrou preocupação com a nova variante da doença, a Kraken, que foi identificada nesta semana no interior de São Paulo por um laboratório particular. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, disse que o desabastecimento de vacinas é um problema, mas deve ser resolvido nas próximas semanas, com a compra de 50 milhões de doses pediátricas para o primeiro semestre. Nós temos aí em torno de 4 milhões e 200 vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público 6 meses mais, até 4 anos, e que nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é chegada no final de janeiro. Do público de 5 a 11 anos, também com a empresa Pfizer, nós temos uma previsão de um pouco mais de 4 milhões de doses que poderiam ser entregues também, e a gente vai negociar esse prazo para ver se conseguimos adiantar. No Rio de Janeiro, a vacinação de maiores de 12 anos, que foi suspensa, deve ser retomada a partir da semana que vem. O Ministério da Saúde determinou hoje o envio de 300 mil doses de imunizantes para o estado. O desabastecimento de vacinas acende um alerta para as autoridades de saúde por causa da circulação de uma nova variante do vírus, chamada de Kraken. Ela já representa 40% dos casos de Covid nos Estados Unidos. E no Brasil, foi identificada ontem em São Paulo. Uma outra preocupação é com a baixa adesão às vacinas. O público com a dose de reforço não chega a 60%. Ainda segundo a pasta, a campanha de vacinação contra a Covid iria acontecer junto com a imunização contra a gripe, porém, deve ser antecipada. Tendo em vista o novo cenário no Brasil, que é um cenário de novas variantes, carnaval se aproximando e uma cobertura muito pequena de 2 doses mais dose de reforço. E o Instituto Emílio Ribas recebeu poucas inscrições para a pesquisa de um imunizante contra a chikungunya. A gente volta então a conversar agora com a Caterina Schutte, aqui em São Paulo. Caterina, quantas pessoas são necessárias para os testes dessa vacina? Oi, Salsi. Boa noite a você mais uma vez e a todos que nos acompanham. Olha, na fase atual da pesquisa são necessários 750 voluntários, mas até agora somente 24 se inscreveram. Os pesquisadores do Instituto de Infectologia Emílio Ribas precisam de jovens de 12 a 17 anos para o teste da primeira vacina contra a chikungunya. O imunizante já passou por um estudo nos Estados Unidos com mais de 4 mil pessoas e foi classificado como seguro, com uma eficácia de 96%. Para fazer parte da pesquisa, é necessário fazer um cadastro no Instituto. No ano passado, aqui no Brasil, Salsi, morreram 85 pessoas da doença até o mês de novembro e até o momento não existe uma vacina. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Caterina. Olha que boa notícia, as autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram um novo medicamento para o tratamento do Alzheimer.
O remédio mostrou que consegue atrasar a perda de memória que é provocada pela doença. A farmacêutica que liderou os testes do medicamento disse que o preço do tratamento vai ficar em torno de R$ 138 mil por ano. Uma avaliação médica antes do uso é necessária por conta dos riscos à saúde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, converteu em preventiva a prisão de 11 pessoas investigadas por atos antidemocráticos e vandalismo. O Matheus Escavazini chega agora com as informações para a gente, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Até agora, 4 suspeitos foram encontrados pela Polícia Federal e estão presos. As prisões eram temporárias e venciam nesta sexta-feira. Com a alteração para a preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, as prisões não têm mais prazo para expirar. Os presos são alvos da Operação Nero, que investiga ataques a prédios públicos e a sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro. O ato aconteceu após a prisão do cacique José Acácio Tsererê Chavante, quando vândalos depredaram e colocaram fogo em carros e em ônibus. Segundo a polícia, a maioria dos investigados estava acampada em frente ao quartel-general do Exército. Outros 7 suspeitos seguem foragidos e já tiveram os mandados de prisão expedidos. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. A Justiça de Brasília aceitou uma queixa-crime do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra Renan Calheiros. Com isso, o senador virou réu pelos crimes de calúnia, injúria e difamação por publicações feitas no Twitter contra Arthur Lira. Renan reclamou da atuação do presidente da Câmara durante as eleições em Alagoas. Os políticos são rivais no estado e já se envolveram em outras discussões. A assessoria de Renan Calheiros ainda não se manifestou. Os Estados Unidos vão enviar um novo pacote de ajuda militar equivalente a 19 bilhões de reais para a Ucrânia, focado em veículos de guerra. Essa é a primeira vez que os veículos de combate Bradley vão ser enviados para o exército ucraniano. O carro de combate de infantaria oferece aos soldados maior proteção e poder de fogo do que qualquer outro enviado pelo Ocidente até o momento. Além do veículo, a Casa Branca também anunciou o envio de munições e mísseis antitanques. Os bombardeios continuaram na Ucrânia, apesar do cessar-fogo decretado pela Rússia. O Talibã assinou o primeiro acordo internacional desde que retomou o controle do Afeganistão. A China está autorizada a explorar petróleo no norte do Afeganistão. O investimento inicial é de 150 milhões de dólares, o equivalente a mais de 780 milhões de reais. E o valor pode ser triplicado nos próximos 3 anos. Segundo o porta-voz do Talibã, o regime terá participação de 20% no projeto e todos os derivados de petróleo terão de ser processados em solo afegão. Aqui no Brasil, o presidente Lula fez nesta sexta-feira a primeira reunião com a equipe de ministros do novo governo. O objetivo foi afinar o discurso e evitar novos ruídos no começo da gestão. As prioridades para os 100 primeiros dias também foram definidas. O presidente fez um pronunciamento logo na abertura da reunião com os 37 ministros. Pediu união, respeito ao meio ambiente e à Constituição. Lula afirmou que irá demitir quem se envolver com corrupção. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Lula também pediu aos ministros um bom relacionamento com o Congresso. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Apesar do aviso, Lula afirmou, sem mencionar nomes, que não deixará nenhum dos ministros no meio da estrada e que irá apoiá-los nos momentos bons e nos ruins.
A declaração ocorre depois da revelação de que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, tem relação com um ex-policial do Rio de Janeiro, condenado por homicídio e apontado como chefe de uma milícia na Baixada Fluminense. O Juracy Alves Prudêncio, conhecido como Jura, fez campanha para a ministra em 2018, quando Daniela Carneiro se candidatou à Câmara dos Deputados pela primeira vez. Em nota, a ministra diz que não compactua com qualquer ato ilícito. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo deve honrar os votos recebidos. Nossa responsabilidade de cada um de nós aqui é enorme, né? Enorme. Frente ao presidente, que nos proporcionou essa confiança, essa oportunidade de trabalharmos pelo povo e frente ao povo brasileiro. O encontro também serviu para afinar o discurso e evitar desencontros. Nos primeiros dias do governo, falas de ministros sobre a revogação da reforma da Previdência e sobre o fim do saque aniversário da FGTS acabaram desautorizadas pelo presidente. As prioridades para os primeiros 3 meses de governo também foram definidas. A meta é que em 2 semanas a Casa Civil fará o levantamento em todos os ministérios das prioridades, levantando, como eu disse, os programas, ações, obras que podem ser startados imediatamente. Os prazos são muito curtos, e eu estou falando de até o final do mês, portanto, nós teremos as prioridades de governo para apresentar para a sociedade brasileira, e sobre as quais, inclusive, a Casa Civil fará o monitoramento. E o Palácio do Planalto divulgou qual será a segunda viagem internacional do presidente Lula. Vamos, então, voltar a conversar com o Matheus Escavazini e saber para onde vai ser essa viagem, hein, Matheus? Salsi, foi divulgado que o presidente Lula vai para o Uruguai no dia 25 de janeiro. O Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores uruguaio estão acertando os detalhes. Vai ser a segunda viagem internacional do presidente Lula. 2 dias antes, ele deve se encontrar em Buenos Aires com o presidente argentino Alberto Fernandes. A ida a Montevidéu vai acontecer depois da cúpula de chefes de Estado e de governo da comunidade e de estados latino-americanos e caribenhos. No encontro, o Brasil deve selar o acordo de retorno ao grupo. O bloco de cooperação entre as nações foi criado em 2010, quando Lula ainda era presidente. Reúne 33 países da América Latina. Também foram convidados para o encontro os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping. Salsi. Obrigada pelas informações, Matheus. Boa noite para você. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados tenta agora à noite mais uma rodada de votação para escolher entre os republicanos quem vai presidir a casa. A sessão de votação começou agora há pouco e o favorito Kevin McCarthy já conta com mais de 70 votos. Para ser eleito, o candidato precisa ter maioria simples, ou seja, pelo menos 218 votos. Em 24 horas, McCarthy conseguiu o apoio de alguns deputados mais ligados ao ex-presidente Donald Trump. Já são 4 dias e 14 rodadas de votação. A eleição continua até que alguém receba a maioria dos votos. Uma professora ficou gravemente ferida ao ser baleada dentro de uma escola no estado americano da Virgínia. Um menino de 6 anos de idade está sob custódia da polícia por ter disparado a arma. A polícia afirmou que houve uma briga entre o aluno e a professora antes do disparo e que o disparo não foi acidental. Ela está em um hospital em estado grave. Ainda não há informações sobre a origem da arma. No México, ao menos 29 pessoas morreram em confrontos entre narcotraficantes e as Forças Armadas. A onda de violência começou após a prisão do filho do principal traficante do país. Veículos em chamas. Estradas bloqueadas. O cenário no México é o de um país em guerra. Os atentados foram registrados logo após a prisão de Ovidio Guzmán. Ele é apontado como chefe e herdeiro do cartel de Sinaloa, o mais poderoso do México. Ovidio é um dos filhos de Joaquín Guzmán, conhecido como El Chapo, o narcotraficante mais conhecido do México. Atualmente, El Chapo está preso nos Estados Unidos, onde cumpre pena de prisão perpétua.
O cartel de Sinaloa é tido como o maior responsável pela droga produzida no México e na Colômbia e comercializada em território americano. Ovidio Guzmán chegou a ser detido em 2019, mas na época acabou solto pelas próprias autoridades mexicanas em troca do fim da represália violenta promovida pelo cartel. Assim como ocorreu com o pai, o filho de El Chapo pode ser extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. Na semana que vem, o presidente americano irá ao México para a reunião dos líderes da América do Norte. Será este o cenário que o presidente Joe Biden deve encontrar na primeira visita dele ao México desde que foi eleito. Segundo a Casa Branca, além do combate às drogas, outro assunto na pauta da viagem é a busca de medidas de controle da imigração ilegal, que atingiu níveis históricos. No domingo, Biden deve ir a El Paso, no Texas, cidade que faz fronteira com o território mexicano. O número de travessias ilegais do México para os Estados Unidos dobrou nos últimos 2 anos e atingiu a marca de 2.760.000 imigrantes sem documentos. Os dados de mais de 200 milhões de usuários do Twitter foram vazados depois de um ataque hacker. Informações como o número do telefone e e-mail foram roubadas. E os dados estão sendo vendidos na internet em fóruns online. Segundo a rede social, as senhas das contas não foram reveladas. Contas famosas de artistas, celebridades e influenciadores populares também foram afetadas. Desde que foi comprado pelo bilionário Elon Musk, o Twitter passa por uma reformulação com demissões em todos os setores. E por causa da guerra na Ucrânia, os preços dos alimentos básicos bateram recorde no ano passado. Segundo a ONU, o valor médio da cesta de alimentos em 2022 foi 14% mais alto que o registrado no ano anterior. Os preços da carne e dos produtos lácteos tiveram os níveis mais altos desde 1990. O organismo internacional afirmou que o pior cenário foi evitado graças à retomada das exportações ucranianas. A expectativa é que os preços permaneçam altos em 2023. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou em dezembro uma multa de quase R$300 para motoristas e motociclistas que exercem atividade remunerada e que não tenham uma sigla específica na Carteira Nacional de Habilitação. A infração ainda vai render 7 pontos na carteira. Quando Lady Daiane decidiu se tornar motorista de aplicativo, só conseguiu se cadastrar para exercer a profissão depois de ganhar estas 3 letrinhas na CNH. EAR, sigla para exercício de atividade remunerada. Se é o certo, então vamos andar com o certo, né? Então não tem erro, se for parada não vai ter nada para complicar. Desde o fim do ano passado, quando o Conselho Nacional de Trânsito aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização, motoristas profissionais são obrigados a ter as letrinhas na carteira. Vale para taxistas, motoristas de aplicativo, de ônibus, de transporte escolar, de carretas e caminhões, motoboys e mototaxistas. O EAR foi criado em 2001 e inserido no Código de Trânsito Brasileiro, mas durante 21 anos ele não foi exigido de motoristas e motociclistas durante as operações dos Detrans e das polícias militares, porque não havia regulamentação sobre fiscalização e punição. Agora há, e não é leve. É infração gravíssima que vai render 7 pontos na carteira, multa de R$ 293 e até a apreensão do veículo. Segundo dados do Detran de São Paulo, o número de novas CNHs emitidas no estado com o EAR cresceu 47,3% em 2022, na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia. Ao todo, já são mais de 5,5 milhões de condutores com a sigla na carteira em São Paulo. Para este advogado, especialista em lei de trânsito, o crescimento tem uma explicação. É público e notório que, por conta da pandemia do Covid-19, os trabalhadores que perderam seu emprego, ficaram desempregados, procuraram uma alternativa de trabalho, de sustento. E, com isso, houve um aumento muito considerável de motoristas entregadores de aplicativo. Pelas ruas, encontramos profissionais que já estão regularizados. Esse EAR, ele serve para você poder transportar outras coisas também, né? Então, o certo é a pessoa ter, sim. Que é atividade remunerada, né? Já diz tudo.
também é preciso preparar o bolso. Para receber a sigla, é necessário passar por avaliação psicológica com um profissional indicado pelo Detran e ainda pagar uma taxa para a emissão da nova carteira. O custo total em São Paulo é de quase R$ 256. O ex-jogador italiano Gianluca Vialli morreu nesta sexta-feira aos 58 anos. Há 5 anos ele enfrentava um câncer no pâncreas. O anúncio foi feito pela Sampdoria, uma das equipes que Vialli defendeu. O atleta jogou também pela Juventus e pela Cremonese, outros 2 clubes italianos. E encerrou a carreira no Chelsea, da Inglaterra. Pela seleção italiana, ele marcou 16 gols. Em 2021, ainda conquistou a Eurocopa como auxiliar técnico da Itália, na comissão do amigo, o treinador Roberto Mancini. E olha, falta pouco para o início do Campeonato Paulista. Dia 15, às 4 da tarde, tem Red Bull Bragantino e Corinthians ao vivo aqui na Record TV. Quase todos os times tentam se reforçar em busca do título. E eu digo quase porque o Palmeiras parece não precisar de reforços para brigar pelo bicampeonato. Você já ouviu aquela frase, em time que está ganhando não se mexe? Pois é, o Palmeiras vem de mais um ano bem sucedido. Campeão paulista, brasileiro e da Recopa Sul-Americana. Para repetir o sucesso da última temporada, o esforço do clube foi direcionado em manter o elenco campeão brasileiro. O Palmeiras só não conseguiu segurar Gustavo Scarpa, que foi para a Inglaterra. Depois de Dudu, chegou a vez de Zé Rafael renovar o contrato. Sem fazer muito barulho, Zé Rafael coleciona 7 títulos em 4 anos no Palmeiras. Em silêncio, fazendo sempre o meu melhor. Nesses últimos anos a gente conseguiu colher bons frutos e agora é desfrutar e seguir trabalhando para conquistar novas coisas. Enquanto isso, o vice do Paulistão não para de contratar. Hoje, o São Paulo apresentou o Wellington Rato, que veio do Atlético Goianiense. 2022, uma temporada excelente, 15 gols no campeonato. Isso aí eu tenho certeza que foi um fato primordial para mim chegar e vestir essa camisa do São Paulo. O atacante marcou 15 gols no ano passado, inclusive 2 contra o rival Corinthians. Hoje, os jogadores do Timão se apresentaram para as câmeras. Aqui vai uma prévia de como o torcedor vai ver o anúncio dos atletas do Corinthians em dia de jogo na telinha da Record TV. O Santos não ganha o Paulista há 7 anos, então precisa se mexer. A fórmula do sucesso é dar espaço aos jovens. Duvida? Então olha esse golaço do garoto Juan Seco. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.